Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Algumas pessoas entram em nossas vidas sem serem convidadas e sem cerimônia. Fazem dela sua morada. E como fazê-los reconhecer que todos os lugares do mundo, desde a criação da vida, já possuem ou já possuíram um dono, que não está disposto a dividir a sua casa com ninguém? O meu nome é Wilson, eu tenho 42 anos e a história que eu vou relatar começou a acontecer no ano de 1997, quando estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar na fazenda da minha família, no município de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Era o aniversário de 50 anos do meu pai. Chegamos bem cedo enquanto a minha mãe preparava almoço com a ajuda das minhas tias, e os homens acendiam a churrasqueira e preparavam as carnes. Já as crianças e os jovens passaram um dia explorando a região, tomando banho de rio, jogando bola, caçando, enfim, foi um dia cheio para todo mundo. Era o primeiro fim de semana que passávamos ali. O meu avô havia comprado aquela chácara há cerca de 2 meses e levou quase 3 até que a reforma terminasse. E para celebrar essa conquista tão importante, o aniversário do meu pai foi celebrado lá, e mobilizou toda a família até quem morava em outros estados, e 2 primos que moravam na Argentina vieram para a festa. A chácara ficou bem cheia. Já de noite, eu e os meus primos começaram a contar histórias de fantasmas na beira da fogueira. Claro que ninguém ali tinha talento para isso ou conhecia alguma história realmente assustadora. Então virou tudo mesmo uma grande piada. As tentativas de assustar só causavam gargalhadas em todos que estavam ali. No fim das contas, foi uma noite bem gostosa. A família inteira ali reunida dando risada e se divertindo. Era algo que não acontecia há muito tempo, desde que cada membro foi se mudando de cidade e alguns indo até morar fora. Essas grandes reuniões se tornaram bem raras. Então, quando fomos dormir, um dos meus primos achou legal fazermos a brincadeira do copo. Preparamos tudo em meu quarto, e para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar as luzes e acender algumas velas e incensos. Eu confesso que estava levando tudo na brincadeira, e nunca fui de acreditar muito nessas coisas, até naquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar isso de brincadeira, um forte vento tomou conta do quarto. Isso foi realmente estranho, porque estávamos com as portas e janelas fechadas. Então a minha prima mais nova começou a chorar freneticamente, e ninguém conseguia fazê-la se acalmar. De repente, ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos que estavam no quarto e sem motivo. Todos nós ficamos apavorados e saímos correndo dali na mesma hora. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que havia acontecido e eles entraram no quarto, já que a minha prima não havia saído de lá. Então, ao chegarem lá, eles encontraram a minha prima desmaiada e quando conseguiram fazer com que ela acordasse, ela ficou perguntando o que havia acontecido, pois ela não lembrava de nada. Ela disse que tudo que ela lembrava era de uma forte ventania e que havia visto uma sombra que estava na parede e depois começou a crescer cada vez mais. Ela ficou reclamando de uma dor que ela sentia em todo o seu corpo.
Então, os meus tios a levaram para o hospital municipal e o médico que atendeu disse que ela estava apenas com câimbras. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno que se transformou aquela chácara. Depois que meu avô morreu, o lugar ficou de herança para o meu pai e um tio que foi morar nos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, eles resolveram vender e dividir o dinheiro entre eles e ajudar alguns parentes que estavam em dificuldades. Depois de descobrir a fama que aquela chácara tinha, a venda se tornou uma missão impossível e ela permaneceu fechada por anos sem que ninguém tivesse coragem de voltar lá. Em outra ocasião, no ano de 2000, fomos para a chácara, eu, minha namorada e mais um casal de amigos, chamados Fabiano e Andréia. Nós chegamos em uma sexta-feira por volta de 11h40 da noite, muito cansados e nem tiramos as malas do carro. Eu me lembro apenas que eu tomei uma ducha, eu e minha namorada, e fomos nos deitar. Foi quando eu comecei a ouvir um choro de uma mulher vindo do quarto onde eles estavam. Eu dei alguns murros na parede e gritei uma piadinha bem feliz, que é claro, eu não vou repetir aqui. E o que eu ouvi foi uma resposta bem séria e cheia de pavor. Cara, tinha uma mulher aqui dentro do quarto chorando. Eu saí correndo para o quarto ao lado para ver se era verdade, deixando a minha namorada sozinha no nosso quarto. No momento em que eu entrei pela porta do quarto deles, eu não tive nem tempo de ver nada, pois foi a vez da minha namorada dar um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a via enterrada embaixo dos lençóis, chorando muito e apavorada. Resolvemos então todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito apavoradas. Eu também, é claro, que imediatamente me lembrei do que havia acontecido com a minha prima na última vez em que eu estive ali. Eu não contei nada para eles para não deixá-los ainda mais assustados e correr o risco deles quererem fugir dali no meio da madrugada. Mas o restante da noite correu tudo bem, e na segunda noite eu conversei com Fabiano e disse que hoje dormiríamos em quartos separados, já que eu queria privacidade com a minha namorada. E ele aceitou, já que também queria ficar sozinho com a namorada dele. Ficamos acordados até mais ou menos 1 da manhã, conversando e brincando, até que ele teve a brilhante ideia de fazer a brincadeira do copo para tentar entrar em contato com a mulher que estava chorando. Eu quis parecer forte e corajoso, então não me opus. Já as meninas, a princípio, ficaram receosas, mas depois acabaram aceitando. Montamos tudo, e logo na primeira pergunta, e ainda antes do copo se mexer, passamos a ouvir o mesmo choro da noite anterior, só que dessa vez mais alto e mais claro, além de bem mais sofrido. Era tipo um choro de dor e agonia, que fez com que largássemos o copo na hora, que acabou se espatifando no chão. A luz do quarto se apagou, e quando acendeu novamente, logo na porta do quarto, nós podemos ver uma mulher toda rasgada e com a sua face toda desfigurada. Ela caminhou e sentou na beirada da cama. Ela estava com uma aparência cadavérica, praticamente não tinha rosto, era como um esqueleto bem seco e encardido nos encarando. Aí não teve quem segurasse a gente ali. Naquela casa, não quisemos nem saber da hora e dos perigos da estrada e tratamos de pegar as nossas coisas desesperados para ir embora dali. Amigos, por incrível que pareça, depois desses 2 acontecimentos macabros, eu ainda consegui retornar lá mais uma vez. Depois de muito tempo, apareceu um comprador interessado na chácara. Quase 6 anos já haviam se passado desde que meu pai decidiu vendê-la. Fomos então para lá em um grupo grande de 8 pessoas. Eu e a minha namorada novamente, meu irmão junto com a namorada, o meu pai e a minha mãe e um casal de amigos nossos,
que sempre ouviam as histórias sobre o lugar e sempre quiseram ir até lá, mas nunca tiveram a oportunidade. Todos sabiam das coisas que aconteceram naquela casa. Apesar de sempre ficarmos assustados, nós estávamos indo para fazer uma grande limpeza no lugar e consertar algumas pequenas coisas, já que o meu pai queria desesperadamente se livrar daquele lugar. Logo que chegamos, não notamos nada diferente. O dia correu normalmente e ficamos muito ocupados com os nossos afazeres, que nem tivemos tempo de notar se havia algo diferente acontecendo. Mas com o cair da noite, aí sim, tudo ficou estranho novamente. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. Era aproximadamente 7:30 da noite, quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto uma mulher chorona a encarando quando ela assava um bolo no fogão a lenha do lado de fora da casa. A minha namorada estava na piscina com a namorada do meu irmão, e as duas não viram ou ouviram nada, nem nós que estávamos bem próximos. Depois de conseguirmos acalmar a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Só me lembro de ouvir os seus gritos e ver ele correndo pelo corredor, enrolado somente na toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Tudo isso ocorreu apenas no mesmo dia que chegamos, e estávamos planejando ficar por lá cerca de 3 dias, ou seja, ainda tínhamos mais 2 dias assombrados pela frente. Fomos dormir aproximadamente 1:30 da manhã. Os homens estavam dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam no quarto. Já o meu pai e minha mãe estavam no quarto ao lado, e de repente eu comecei a sentir um vento gelado na altura da nuca, como se alguém estivesse assoprando o meu pescoço. Eu acho que, devido ao sono no primeiro momento, eu nem dei muita importância, já que é normal naquela região virada de tempo repentino. Mas quando eu senti alguém puxando meu lençol, eu virei rapidamente e pude ver a mulher chorona, sentada na beira do meu colchão. Eu me encolhi o máximo que eu pude e prendi a minha respiração. Ela levantou-se, então eu pude perceber que ela não andava, ela flutuava. Ela então foi deslizando até onde eu estava encolhido e abaixou-se lentamente para me encarar de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado totalmente. Aquela mulher mudou de fisionomia completamente, bem diante dos meus olhos. E o que era uma feição ameaçadora, parecia agora ser um ser dócil e amável. Eu achei aquilo muito estranho. O meu irmão se assustou quando ele a viu bem próximo de mim. Ele deu um grito de pânico e ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora atravessando a parede. Nem eu e nem mais ninguém conseguiu dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Então eu aproveitei para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais, que rapidamente eu peguei no sono. Pouco tempo depois, eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Ao abrir os meus olhos, e para meu alívio, era minha namorada. Eu senti então alguém acariciando os meus cabelos. Eu abri os olhos e, para o meu alívio, era minha namorada que havia se deitado na mesma cama ao meu lado. Então eu me virei novamente e voltei a dormir. Aí eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados, mas dessa vez de uma forma bem diferente. Eu senti uma coisa estranha. Era um carinho como eu nunca havia sentido antes. Era um carinho que percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Eu virei para dar um beijo na minha namorada, que eu achei que fosse quem estava fazendo carinho em mim. Quando, para o meu espanto, quem estava ali ao meu lado era a mulher chorona. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar,
mas o seu semblante era horrível e eu não me importava de ser incomodado por um fantasma. O que me incomodava era a feiura dela. Foi quando a minha mãe entrou no quarto e deu um grito assustando todos nós. A entidade novamente atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma ter cismado comigo, e nem faço questão de saber o porquê. Pela graça de Deus e do nosso esforço, o meu pai conseguiu vender aquela chácara assombrada, comprando com a parte do dinheiro que cabia a ele um apartamento em Boracéia, e até hoje, no momento, não apareceu nenhum fantasma por lá na praia. Ainda bem, tomara que continue assim para sempre. Boa noite, o meu nome é Anderson Santana. Eu tenho 35 anos de idade. Trabalho há 15 anos como técnico em agropecuária para um grupo que atuou em vários estados do Brasil, produzindo soja, milho e algodão. Porém, uma vez eu e os outros amigos de trabalho fomos atormentados por entidades malignas que se faziam passar por pessoas. Em 2008, o meu gerente me pediu para eu ir até uma fazenda que o grupo acabara de comprar, no sul do Piauí. Junto comigo foram mais 3 homens que trabalhavam com a gente na fazenda do grupo, na região de Roda Velha, no oeste da Bahia. Levamos um caminhão e um trator de esteira e uma picape, pois ficaríamos na propriedade por um bom tempo, até organizá-la. A propriedade é bem grande. Eram 2 casas velhas, um curral precisando de melhorias, mas possuía energia elétrica e um poço que fornecia água doce em grande quantidade. Inicialmente, fomos limpar uma das 2 casas, na qual ficaríamos alojados, e no dia seguinte começamos a limpeza e fomos conferir cercas e medir a propriedade e conhecer realmente o local. Porém, o que me chamou a atenção foi o fato de que dentro da área da propriedade, a menos de 200 metros da casa, no meio do mato, encontramos algumas sepulturas e algumas cruzes. Também no início da noite fomos até o mercadinho, que ficava em um povoado a cerca de 5 quilômetros da fazenda, para comprarmos alguns mantimentos e contratar algumas pessoas para nos ajudar no serviço. No povoado, aproveitamos para conversar com o dono do mercado e também tomar uma cerveja bem gelada. Foi então que o meu amigo Gilberto, que era o tratorista, tocou no assunto das sepulturas. O dono do mercado deu uma risada e depois falou que antigamente era muito comum aqui na região as pessoas serem enterradas nas propriedades, e em seguida perguntou se ele tinha medo. O Gilberto ficou calado e depois de algum tempo falou que não tinha medo, que na verdade o que ele tinha era cisma. Foi então que o seu Raimundo, dono do mercado, falou: então o negócio era sair da fazenda, pois muita gente conta que aquele lugar é assombrado. Inclusive, este foi o motivo do dono ter ido embora de lá. O mesmo ficou quase doido. Eu, pessoalmente, não acreditava nestas coisas, mas em todo caso, era melhor respeitar e não se desfazer das causas sobrenaturais. Voltamos para a fazenda, fizemos a nossa janta e ficamos na varanda, batendo um dedo de prosa, esperando o sono chegar. Quando deu por volta das 9h30 da noite, entramos e fomos dormir, pois no dia seguinte teríamos muito trabalho a se fazer. Abriríamos algumas estradas e reconstruiríamos algumas cercas da casa. A casa era até que grande, mas nós nos alojamos em 2 quartos. Eu e um senhor chamado Ananias ficamos em um. Já o Gilberto e o Levi ficaram no outro. E na hora que eu me deitei, seu Ananias ficou em pé, do lado da janela do quarto, fumando um cigarro de palha. E como estava calor, ele deitou e deixou a janela aberta.
Então eu perguntei se ele acreditava na história que o rapaz do mercadinho havia nos falado. Seu Ananias falou que nesse mundo existe de tudo um pouco e que ele acreditava que o mal poderia espreitar a qualquer momento e em qualquer lugar. Em seguida, ele ligou o rádio e ficou escutando umas modas de viola. Enquanto isso, eu acabei pegando no meu sono. Quando foi por volta das 3 da madrugada, acordei com um ar gelado, como se estivesse em um ambiente climatizado. Levantei, fechei a janela, mas aproveitei que estava em pé e fui para o banheiro, que ficava no final do corredor. Mas assim que eu saí do quarto, a temperatura voltou ao normal. Eu achei aquilo bem estranho. Porém, quando retornei para o quarto, a temperatura já estava quente, como já era de costume na região. No dia seguinte, levantamos bem cedo, tomamos o nosso café da manhã e nos preparamos para o nosso trabalho. E nesse meio tempo, algumas pessoas que havíamos contratado para trabalhar na fazenda haviam acabado de chegar. E nesse grupo haviam 2 mulheres que seriam responsáveis por cuidar da casa e fazer o almoço para todos. Eles chegaram na fazenda e fomos para o trabalho. E na hora do almoço, retornamos para casa. Foi então que uma das mulheres, a dona Sônia, me chamou. Ela falou que havia alguns meninos diferentes correndo no fundo da casa. A princípio, eu cheguei a acreditar que poderia ser alguns meninos que moravam nos sítios da região e que resolveram aparecer para fazer bagunça por ali por perto. O dia continuou e no final da tarde, as pessoas que estavam trabalhando com a gente retornaram para as suas residências, ficando apenas eu e mais 3 amigos. O dia foi bem cansativo e antes das 9 horas da noite caímos no sono, mas por volta da meia-noite eu fui acordado pelo meu amigo Gilberto, que estava me chamando para ir até a sala. E quando eu cheguei lá, o Levi estava em pé, em silêncio, olhando para fora e alegando que acordou com barulhos em volta da casa. E quando abriu a porta, ele saiu e viu algumas pessoas caminhando e conversando. Assim que ele viu aquelas pessoas, ele pensou se tratar de assaltantes, mas logo percebeu que eram pessoas que lembravam uma família, pois havia um homem, uma mulher e crianças. Pegamos algumas lanternas e um revólver e saímos para ver quem estava por lá, mas não encontramos ninguém. Nos dias seguintes, não se viu e nem ouviu nada de sobrenatural e nem anormal circulando a casa da fazenda. Depois de 2 semanas morando na fazenda, Gilberto e o Levi foram passar um final de semana na nossa cidade. Eu e o Sr. Ananias ficamos na fazenda na sexta-feira. Logo no início da noite, fomos até o povoado e ficamos por lá até umas 10 horas da noite. E quando voltamos para a fazenda, eu notei algo estranho, pois o fogo do fogão a lenha estava aceso, mas em todo caso, poderia ter sido eu ou mesmo o Sr. Ananias, que havia esquecido a lenha no fogão. Em seguida, fomos dormir, e mesmo antes de dormir, levantei com uma sensação que tinha alguém ou alguma coisa esguichando água quente sobre mim. Levantei rapidamente e acendi a luz, e não havia ninguém. Sr. Ananias dormia tranquilamente na cama ao lado. Então, eu escutei passos e conversas vindo da cozinha. Eu chamei o Sr. Ananias, e ele também escutou. Na hora, peguei a arma e fomos ver quem estava lá, mas quando nos aproximamos, escutamos um tombo, como uma queda da prateleira, que guardava os pratos e copos e panelas. Achamos que tudo havia vindo abaixo. Na hora me deu até um arrepio. Eu estava um pouco amedrontado, mas eu não tinha o que fazer. Eu chamei o Sr. Ananias e fomos verificar. E quando chegamos lá, tudo estava no lugar. Não tinha nada fora de ordem. Ficamos até sem entender nada. Foi então que escutamos um trotar de cavalo na frente da casa.
E quando abrimos a porta, também não havia ninguém. E nessa hora em diante, o negócio começou a ficar apavorante, pois escutávamos crianças chorando, pessoas conversando, outras davam risadas e outras choravam. Ficamos paralisados sem saber o que fazer. Foi então que a luz da outra casa que tinha na fazenda se acendeu e, com as janelas abertas, vimos pessoas lá dentro. Elas pareciam se divertir com a nossa situação, e com aquela luz na casa velha, foi possível vermos melhor as pessoas que lá estavam. Elas tinham aparência de cadáveres. Na hora, eu chamei o senhor Ananias para pegarmos o carro, para sairmos dali o mais rápido possível. Mas pela primeira vez, o carro não funcionou. Parecia que a bateria tinha sido arriada. Decidimos então pegar a estrada de terra batida no meio da noite e fomos para o povoado. Chegando lá, pedimos ajuda ao seu Raimundo. Falamos para ele tudo o que ocorreu. Ele nos deu abrigo e, quando amanheceu, ele foi com a gente até a fazenda. Chegando lá, eu fui direto para outra casa e constatei que não tinha energia e nem tampouco lâmpadas. Em seguida, andei em volta da casa e observei algumas pegadas. Seguimos as mesmas e, para minha surpresa, elas terminavam no fundo da propriedade, no pequeno cemitério. Então decidimos não passar nenhuma noite naquela fazenda. Mesmo na segunda-feira, quando Gilberto e Levi retornaram da viagem, passávamos o dia na fazenda trabalhando e à noite íamos para o povoado, pois alugamos uma pequena casa. Conversando com o pessoal mais velho, descobrimos que no passado havia acontecido uma tragédia, pois o dono da fazenda havia descoberto uma traição de sua esposa e naquela época as coisas eram bem selvagens, pois resolviam tudo na bala. Então, ele matou a sua esposa, o amante e os filhos, e depois se matou. Então eu havia descoberto quem eram as pessoas que estavam enterradas no fundo da fazenda. Eu passei informação para o gerente. Ele não acreditou e veio ficar uns dias na fazenda. Ele pediu para que ficássemos lá com ele. Nós 5 fomos para a fazenda e nem deu 8 horas da noite e as assombrações começaram. Inicialmente ouvimos passos e, quando olhamos, algumas pessoas vinham andando do fundo da fazenda em direção à casa. Eles ficavam dando voltas e falando palavras que ninguém entendia. Algumas vezes choravam. Lá dentro estávamos morrendo de medo. Então o pior aconteceu. Ouvimos um barulho vindo da cozinha e, quando olhamos, uma mulher com uma criança no colo estava dentro da cozinha e começou a gritar. Eram gritos horríveis. Desesperados, começamos a correr bem rápido. Entramos no carro e fomos para o povoado. No dia seguinte, o gerente, que agora acreditava na gente, mandou a gente derrubar as sepulturas. Pegamos alguns dos poucos ossos que ainda restavam e levamos para o cemitério. Naquela mesma semana, ele encomendou uma missa e, depois disso, as assombrações desapareceram de lá de perto da casa, pois até hoje em dia, alguns funcionários já relataram que na época de plantio, eles veem uma mulher estranha andando no campo e, quando eu preciso ir até a fazenda, eu fico hospedado na casa do meu amigo Raimundo, lá no povoado. Boa noite, o meu nome é Andréia, tenho 57 anos de idade e hoje eu irei contar um relato que aconteceu com a minha família no interior do Paraná, no ano de 1982. Nós morávamos em uma fazenda na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Era um tempo de boa prosa, sem celular
nada de pressa no banco da praça, ouvido atento e muitas risadas. Morávamos em uma casa de madeira e assoalho alto, pintada de amarela com portas e janelas pintadas de vermelho, e o lindo jardim construído pelos meus pais, onde todas as manhãs centenas de canarinhos permaneciam à espera de canjiquinha. Era a casa mais linda da colônia, afinal, meus pais sempre foram muito caprichosos. O meu pai era dessas pessoas que, além de caprichoso, não gostava de ficar parado, além de ser o único da colônia que sabia ler e escrever. O meu pai trabalhava como tratorista e era um exímio mecânico. Já a minha mãe era uma mulher muito bonita e prendada. Trabalhava na casa sede, auxiliando a esposa do patrão nos serviços domésticos. E se tudo isso despertava atenção, confiança e admiração do seu patrão por um lado, já do outro lado, a inveja, o ódio e o ciúme dos outros colonos cresciam paulatinamente. Da colônia éramos a única família estruturada. Tínhamos uma religião, o meu pai era atencioso com os filhos, não possuía vícios e tinha um bom casamento com a minha mãe. Ambos sempre foram muito apaixonados. O meu pai vivia presenteando a minha mãe com vestidos, perfumes, esmaltes e batons. E isso era o motivo de duras críticas pelos homens da colônia, que tratavam suas esposas com dureza e rispidez. Quando um trator ou alguma máquina agrícola quebrava, o meu pai era chamado e resolvia o problema. Porém, os outros empregados da fazenda sempre davam um jeito de quebrar o trator e assim correr até o patrão para dizer que o meu pai não era um bom mecânico. Aliás, já deveria ter sido demitido há tempos. Quanto mais intrigas eles faziam com o nome do meu pai ou da minha mãe, mais o dono da fazenda admirava a humildade e honestidade ímpar dele. Certa vez, o patrão decidiu construir uma capela dentro da fazenda, para que os colonos da fazenda e das fazendas vizinhas pudessem ir à missa aos domingos, sem precisarem se deslocar até a cidade, que, se diga de passagem, era muito longe. Ao lado da capela, o patrão mandou construir uma linda casa de alvenaria, para quem que lá residisse tomasse conta também da capela. A casa teria uma grande sala, cozinha com vista para o rio, 4 quartos espaçosos e 2 banheiros com água quente, já que seria a única casa com luz elétrica da colônia. A casa e a capela foram construídas com tudo que havia de melhor, mas ninguém sabia quem seria o escolhido para morar na nova casa. O tempo passou e, quando a construção já estava finalizando o acabamento, os trabalhadores já estavam mais do que ansiosos para saber quem seria o privilegiado. Só se falava nisso na fazenda. O meu pai não estava nem aí, muito pelo contrário. Ele estava ocupado demais construindo um pequeno parquinho para os filhos no fundo do nosso quintal, que também receberia uma linda casinha de bonecas. O patrão, então, ordenou para que os empregados se reunissem em frente à casa sede, pois ele os informariam quem seria o escolhido para morar na nova casa. E, para nossa surpresa, o patrão escolheu a meu pai, justificando que o capricho dos meus pais com a casa onde moravam destoava das outras 68 casas ali existentes. E foi aí que o nosso inferno havia acabado de começar. O patrão, além de construir uma casa grande e linda, a deu de presente para os meus pais com a escrituração e tudo mais. Os moradores da colônia deixaram de conversar conosco, espalhavam fofocas com o nome da família. Chegou ao ponto de esconderem uma caixa de ferramentas dentro do nosso quintal e chamaram o patrão para ver que o meu pai havia roubado uma caixa de ferramentas. Porém, o que eles não sabiam era que o patrão havia dado aquela caixa ao meu pai há mais de 1 ano, mas como o utensílio era muito pesado,
o meu pai a deixava no trabalho mesmo. Então o patrão, já entendendo que os colonos tinham inveja da minha família e desejavam nosso mal, o mesmo nos alertou para termos cuidado, já que entre os empregados haviam famílias dadas à prática da magia negra, e que ele sabia disso, porque uma delas havia sugerido um pacto de riqueza, caso fosse de seu interesse triplicar o seu patrimônio. Os meus pais agradeceram ao patrão, mas não levaram a sério sobre o seu alerta, pois sempre acreditavam que todo mundo ali não teria tamanha maldade no coração. Porém, os dias foram se passando e a minha mãe começou a ficar doente, a ponto de não conseguir ir mais trabalhar. Ela urrava de dor no abdômen e nenhum médico descobria o seu problema. A barriga da minha mãe estava enorme, parecia até que ela estava grávida de uns 8 meses. Já o meu pai estava vendendo saúde, até que um dia o mesmo acordou e não sentia mais as suas pernas. O meu pai era um homem muito forte, era de dar de 10-0 em qualquer molecote de 20 anos, pois de repente o meu pai não conseguia andar mais. Ele começou a passar a ser um cara completamente frágil. O ambiente da casa já não era o mesmo, o mofo nas paredes reinavam e não adiantava lavar e nem pintar, era só deixar o sol bater e mais nada. Já o meu irmão mais velho, que sempre foi o braço direito do meu pai, acabou desenvolvendo uma depressão grave. O recente e lindo jardim que os meus pais haviam construído já não possuía uma planta sequer. Tudo que ali se plantava morria. Tínhamos 2 cachorros grandes e lindos e muito bravos, que entravam o tempo inteiro dentro da nossa casa e os mesmos ficavam latindo e rosnando. Era como se eles vissem alguma coisa no qual nós não conseguíamos ver. A minha mãe começou a sentir uma presença maligna dentro da casa e certo dia ela realmente viu um vulto que estava passando do seu quarto para o quarto do meu irmão. Ela chegou a comentar quando todos estavam reunidos à mesa para almoçar. Foi então que a minha mãe puxou uma oração e a panela de galinha que estava em cima do fogão inexplicavelmente foi lançada ao chão. Ficamos completamente assustados ao ver aquilo. Fizemos o sinal da cruz e o meu irmão soltou uma gargalhada horrível que nos causou medo e espanto. A sua feição estava muito diferente. Parecia até que não era ele mais ali. E os cachorros precisaram ser contidos, pois avançaram contra o meu irmão, como se ele fosse um inimigo da família, alguém que nos quisesse fazer mal naquela noite. Pois infelizmente o meu irmão amanheceu dependurado por uma corda no pescoço, bem na varanda da frente da casa. A minha família ficou arrasada e nenhum dos colonos nos visitou para nos oferecer uma palavra de conforto. O padre, percebendo a nossa situação, resolveu nos visitar e disse que aquilo era sobrenatural e que certamente o mal estava se manifestando em nossa casa. E isso tudo era a mando de alguém. Pediu até para que nós não perdêssemos a fé, pois nesse dia ele benzeu toda a casa e rezamos um santo terço em família e começamos a jejuar durante 21 dias. Porém, as coisas, ao invés de melhorar, ficaram mais assustadoras. Uma vez por trás da capela que tinha na colônia de moradores, apareceu um homem desconhecido de cabeça baixa, andando por lá, bem em cima do piso onde tinham acabado de jogar uma camada de cal. Ou seja, qualquer passarinho que pisasse ali deixaria rastro. A minha mãe, vendo aquilo, chamou o homem e o mesmo não respondeu, em seguida desaparecendo. Quando acenderam os interruptores, foram ver de perto e, para a surpresa de todos, não havia rastro no cal. Mas algo estranho aconteceu com os nossos cachorros. 2 cães brancos, fortes e destemidos, que enfrentariam qualquer tipo de bicho. Eram por volta das 19 horas, quando os cachorros ouviram um barulho estranho saindo do meio do mato. Os cachorros logo se alvoroçaram e correram para lá reganhando seus dentes.
Todo mundo parou para ver se fosse um bicho qualquer, pois não iria sobrar nada do coitado. Mas de repente, os cães deram um gemido fino e voltaram com o rabo entre as pernas, se escondendo em suas casinhas. Olhamos aquilo e achamos bem estranho. Passou um tempo e fomos nos deitar. Aquela noite foi a pior noite de nossas vidas, pois durante toda a noite ouvíamos barulho no quintal de algo ou alguém andando no terreno. Os cães latiam sem parar e nós já havíamos levantado 1 milhão de vezes para ver o que era. Mas nós não víamos nada. De repente, os cães correram para a porta da sala e começaram a brigar com alguma coisa, mas nós não conseguíamos ver nada. Era como se algo quisesse entrar em nossa casa, porém os cães não o deixavam. E a briga foi feia. Depois de alguns segundos, os cães começaram a apanhar muito. Então eu e a minha mãe carregamos 2 espingardas e fomos para fora para ver o que estava acontecendo. Os cachorros correram para as suas casas e a coisa os seguiu até lá. E começou a bater nos mesmos, dentro da casinha deles. Atiramos para cima, mas os cachorros continuavam apanhando e ninguém conseguia ver o que estava realmente batendo neles. A minha mãe então gritou para que entrássemos para dentro da casa, pois aquilo que estava atacando os cachorros não era coisa desse mundo. Voltamos então correndo para casa, trancamos a porta e ficamos apavorados na sala, aguardando assim o pior. Meu pai, por fim, estava em seu quarto acamado e apavorado por não poder defender sua família. Eu, a minha mãe e os meus irmãos nos ajoelhamos e começamos a rezar de frente ao oratório que possuíamos na sala. E foi na medida em que rezávamos, uma a uma das nossas janelas iam estalando e trincando de cima para baixo. Uma das cadeiras da sala de jantar foi lançada ao chão e a porta do meu quarto se fechou batendo com toda a força. De repente, o meu pai deu um longo grito e a minha mãe correu desesperadamente para ver o que havia acontecido com ele. Chegando lá, a minha mãe viu que meu pai estava morto, com os olhos e boca aberta, e uma expressão de pavor que ficou marcada em sua face e que infelizmente ficou marcada em nossas mentes. Ao amanhecer o dia e com os nossos corações despedaçados, saímos para avisar o patrão do ocorrido. Passamos então pela casinha dos cachorros e vimos que ambos não possuíam um machucado sequer em seu corpo, mas estavam mortos dentro da casinha. No terreno não havia marca nem rastro de nada. Absolutamente nada. Parecia que nada havia acontecido ali. Os empregados da fazenda só foram ao velório e ao enterro do meu pai porque foram obrigados pelo patrão. Após o enterro, o dono da fazenda se mostrou muito preocupado e nos orientou, para o nosso bem e nossa segurança, que deixássemos a casa. Então, sem que os outros colonos soubessem, ele comprou uma casa simples na cidade para que minha mãe pudesse criar a família com dignidade. Foi então que nós nos mudamos na mesma semana. E em seguida, o patrão e a sua esposa fez questão de levar minha mãe a um médico da família para descobrir o que estava matando a minha mãe aos poucos. Sem diagnóstico evidente, o médico pediu uma radiografia e, para surpresa, encontrou 31 agulhas espalhadas pelo corpo da minha mãe, abdômen, pescoço e tórax. O médico que atendeu a minha mãe era espírita e médium e disse que a nossa família havia sido alvo de magia negra por pura inveja e que as agulhas seriam retiradas, porém a minha mãe precisaria passar por uma limpeza energética e espiritual, já que um demônio ainda a acompanhava. O médico, amigo do patrão, também orientou que destruíssem a casa nova e deixasse apenas a capela. Ao retornar para a fazenda, o patrão foi questionado por um dos empregados sobre quem seria o novo morador da casa. O patrão então silenciou e deu as costas ao empregado. Na manhã seguinte, o patrão ordenou para que destruíssem a casa. E infelizmente no mesmo mês, o patrão foi morto com 2 tiros nas costas.
dentro de sua fazenda. E o mais impressionante, que foi feito disparo pelo mesmo empregado que lhe questionou sobre o morador da casa tão cobiçada. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a vocês uma boa noite. Boa noite. O meu nome é Samuel. Sou do interior de Goiás. O meu relato é sobre uma casa na qual a minha mãe e a minha avó moravam há uns 48 anos atrás. A minha avó conta essa história e a minha mãe confirma tudinho. Tudo começou quando o meu avô arrumou uma casa para toda a família morar. Essa casa ficava em um pasto, perto de uma mata fechada. Era uma casa de madeira de soalho. Não era uma casa muito boa, para se falar a verdade. Porém, dava para se morar nela. Na casa morava o meu avô, a minha avó, a minha mãe e os seus 5 irmãos. Naquela época, não havia energia elétrica. A casa tinha apenas a luz de uma lamparina velha, que a mesma também era usada para o quintal quando todos fossem dormir. O motivo é que havia um pé de abacate no quintal, no qual, em meio à madrugada, o mesmo emitia sons esquisitos, e por este motivo que o meu avô deixava a lamparina acesa no quintal, segundo o relato da minha mãe. A minha mãe me dizia que naquela época, muitas das vezes, não ficava ninguém em casa, pois o meu avô trabalhava nas roças de arroz durante todo o dia, e os meus tios saíam para estudar e só chegava à noitinha. Já a minha avó era doméstica. A minha mãe me contou que quando a minha avó precisava sair de casa, ela sempre tinha que fazer uma marmita de comida que a deixava na janela. O mais sinistro é que todas as vezes que a minha avó chegava com a minha mãe em casa, a marmita sempre se encontrava vazia. Foi então que a minha mãe, que era uma criança naquela época, questionava a minha avó do porquê de fazer uma marmita todas as vezes que precisassem sair. A minha avó não quis falar o motivo, assim, ignorando a pergunta da minha mãe. A minha mãe me relatou que uma certa vez ela e a minha avó tiveram que dar uma saída de casa. Porém, a minha mãe notou algo diferente. A minha avó não havia feito a tal marmita, que era de costume sempre deixar na janela quando não fosse ficar ninguém em casa, e que vovó estava com muita pressa de sair para ir para a casa da vizinha, que ficava uns 8 quilômetros de distância de onde elas moravam. As mesmas percorreram toda aquela distância a pé, pois não tinham nenhuma bicicleta sequer. A minha mãe me contou que a cara da minha avó era de preocupação. Segundo a minha mãe, foi a primeira vez que ela tinha notado isso em vovó. Depois de um bom tempo na casa da vizinha, vovó e mamãe retornaram para casa, assim chegando no entardecer. E quando a minha avó abriu a porta da sala, a minha mãe viu que a cozinha estava toda revirada. Todas as panelas estavam no chão. O arroz cru estava todo espalhado pela casa. A minha avó limpou toda aquela bagunça, calada, sem falar um ai. A minha mãe me contou que ela ficou intrigada com o que aconteceu. Eles relataram para a minha mãe que na mata ao lado havia um espírito ou um ser, e que toda vez que fossem sair de casa, os meus avós
tinham que deixar uma marmita na janela, que na verdade era um tipo de oferenda para essa tal entidade, que ao ter uma marmita oferecida a ela, nada acontecia com a casa onde eles moravam. Sem contar que a minha mãe ouvia por muitas noites o grito de socorro de uma mulher que sempre estava em cima do pé de abacate. Isso os atormentava com frequência. Então, esse era o motivo pelo qual meu avô toda noite colocava uma lamparina para clarear o quintal. Sem contar que as paredes da casa, que do nada aparecia algumas imagens de careta, e que muitas das vezes todos os meus tios, assim como a minha mãe, sentia uma mão gelada que puxava o cobertor deles durante a noite. Hoje em dia, a casa não existe mais. É só mata e capim naquele local. A mata fechada, que era próximo à casa, ainda continua fechada. Ela está lá, do mesmo jeito que ficou, misteriosa e cheio de vida. E o pé de abacate, que nele continha uma entidade de mulher gritando no quintal, sim, ele morreu, completamente seco. Assim existindo apenas nas lembranças da minha mãe, da minha avó e de todos os outros membros da família que tiveram de conviver naquela casa e naquela época com o sobrenatural que os atormentavam com toda a frequência. Olá, o meu nome é José. Eu gostaria de compartilhar pela primeira vez alguns acontecimentos sobrenaturais que experimentei na minha infância, que me marcaram profundamente. Sei que algumas pessoas não acreditam em relatos e acham que em sua grande maioria são para dar medo ou impressionar. Bom, não é o caso aqui. Tudo que eu irei contar realmente aconteceu, e não foi só comigo, mas com toda a minha família, no qual presenciamos coisas inexplicáveis. Vamos aos fatos. Quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais mudaram de Foz do Iguaçu para uma fazenda do Mato Grosso. Era uma fazenda que ficava a 5 horas de carro da cidade de Arenópolis. Era uma fazenda bem afastada de tudo. Ela ficava no meio da mata. Nem luz elétrica tinha naquela região. No passado, uma parte da Guerra do Paraguai havia acontecido naquela região, e muito sangue e morte faziam parte da história daquelas terras. Na fazenda, tínhamos criação de gado e plantação de café. Nesse período, muitas coisas aconteceram, exatamente como ocorreram na fazenda. Nesse período, muitas coisas aconteceram, coisas que eu irei relatar aqui exatamente como ocorreram nessa fazenda. Uma vez por mês, o meu pai ia sozinho ou com a família para a cidade de Arenópolis para abastecer a despensa e também comprar remédios e coisas de necessidade básica. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi com o meu pai. Um dia o meu pai estava voltando da cidade usando a sua caminhonete. Já estava escuro. Ele ia pela estrada de chão em meio à mata. Logo à frente, ele avistou vindo, ocupando toda a estrada, uma luz enorme. O meu pai, vendo aquilo, pensou que fosse uma draga, uma daquelas máquinas usadas no garimpo para extrair ouro, pois naquelas regiões haviam garimpos ilegais. Essas máquinas às vezes eram vistas de dia. Ele, percebendo a aproximação, desviou o carro e ficou bem no canto da pista, dando espaço o suficiente
para a máquina passar tranquilamente. Mas algo chamou a sua atenção, pois ele não ouvia barulho da draga. Então ele decidiu parar o carro totalmente, desligar o motor, deixando apenas as luzes acesas. Porém, assim que a luz que vinha à sua frente se aproximou a alguns metros dele, o mesmo percebeu que a luz não fazia nenhum tipo de barulho. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo, até que a luz passou por ele. Então ele viu que não era uma máquina, era apenas uma grande bola de luz silenciosa que vinha ocupando todo o meio da rua. A mesma passou flutuando pela caminhonete. Era um silêncio absoluto. Aquela coisa o ignorou e seguiu seu caminho tranquilamente. O meu pai ficou muito assustado e disse que sentiu um frio percorrer a sua espinha. Ele ligou o carro e saiu em disparada com a caminhonete. Ele voltou o mais rápido possível para a fazenda, e essa foi a primeira coisa estranha que havia acontecido. Porém, os fenômenos ficaram mais intensos e toda a nossa família presenciou juntos coisas inexplicáveis nos próximos anos. A segunda coisa muito estranha que ocorreu, e isso eu me lembro muito bem, pois na época eu tinha apenas 14 anos de idade, aconteceu com a minha tia Maria. Ela veio junto com meu outro tio para ajudar na fazenda. Ela estava morando em uma outra casa próxima ao rio, que cortava a fazenda. Um dia, estávamos em casa à noite, quando de repente a minha tia veio pelo caminho gritando desesperada e pedindo socorro. Ela estava muito assustada, nem conseguia falar direito. Ela gaguejava e chorava muito. Os meus pais a tranquilizaram e depois de um tempo ela conseguiu se acalmar e nos contar tudo o que havia acontecido para ela ter ficado naquele estado. Então, ela mais calma nos disse que ela foi fazer xixi na beira do rio e quando foi abrir a calça, de dentro do rio saiu uma bola de fogo. Ela subiu lentamente, parou e foi na direção dela. Ela tinha certeza que aquela coisa iria atacar. A minha tia ficou tão assustada que saiu correndo de lá desesperadamente. Ela chegou em nossa casa toda mijada, pois segundo a mesma, a bola de fogo havia a perseguido. Neste dia ela não voltou para sua casa, pois a mesma dormiu na nossa. Ficamos bem preocupados com ela, e a partir de então, ela se recusava a ficar sozinha à noite em sua casa. O marido da minha tia, o Zeca, no dia seguinte foi com ela até o local. O rio era raso, pois vinha de um açude, e a bola de fogo que havia a seguido na noite anterior havia saído do meio do rio em frente a uma árvore grande. O meu tio levou algumas ferramentas e começou a cavar. Ele disse que acreditava ser um sinal que ali havia ouro enterrado e que se tivesse, ele iria achar. Então ele fez um buraco enorme. Ficou uma semana cavando e não achou nada. E acabou desistindo. A minha tia não aguentou ficar muito tempo na fazenda e acabou voltando para o Paraná. O meu tio, depois de um tempo, acabou indo embora também. Então começaram realmente os fenômenos a se manifestarem para a minha família abertamente. Um fato que ocorreu, que foi a coisa mais assustadora, e eu me lembro perfeitamente, foi uma certa noite. Estavam os meus pais, minhas irmãs adolescentes, uma de 12 e outra de 13, e o meu irmão mais novo de 5 anos. Após o jantar, começamos a ouvir lá fora um som de uma criança chorando muito, tipo um bebê de colo. O choro parecia ser filho de um casal que estava brigando. A mulher estava discutindo e lamentando. Já o homem estava gritando descontroladamente com a mulher. Porém, eles falavam um espanhol. O meu pai abriu a janela
E quando olhamos para fora, a luz da lua iluminava tudo e dava para ver perfeitamente uma árvore que estava mais afastada das outras. A mesma estava balançando sozinha. Embaixo dela não havia ninguém, só as vozes e o som do bebê chorando. Repentinamente, os sons pararam e o meu pai fechou a janela e nos mandou deitar. Muitas coisas estranhas aconteciam, mas a mais marcante envolveu toda a nossa família e foi aterrorizante. Foi assim: era tarde da noite, estávamos deitados no quarto, preparados para pegar os lampiões e dormir. As minhas irmãs, o meu irmão caçula, o meu pai e a minha mãe conversavam na cozinha. Na parede de trás da nossa cama havia um armário, e nele a minha mãe deixava os pratos, copos e alguns utensílios, tipo panela, escumadeira e etc. A casa era grande e de madeira, e do nada ouvimos a parede à nossa frente a tremer, para a frente e para trás, e um dos copos da estante explodiu. Eu e as minhas irmãs ficamos bem assustados. O meu pai e a minha mãe entraram correndo no quarto, perguntando o que havia acontecido. Foi quando novamente os copos que estavam na estante foram explodindo um por um. Já os pratos estavam sendo jogados ao chão. Eu e as minhas irmãs começamos a gritar. Já o meu irmão caçula chorava muito. Estávamos apavorados. Lembro-me como se fosse hoje, um barulho como se fosse uma garra que arranhava de cima para baixo na parede de madeira. Foi aterrorizante e desesperador. O meu pai acabou pegando uma espingarda de 2 canos que estava pendurada em uma das paredes. O mesmo colocou um chapéu na cabeça e saiu pela porta. Um grande silêncio se fez. Estávamos eu, minhas irmãs, meu irmão e a minha mãe. Estávamos segurando a respiração, imaginando o que o meu pai poderia encontrar lá fora. E tudo no maior silêncio. De repente, o meu pai volta e entra correndo para dentro de casa e nos disse que o que tem lá fora não é desse mundo e que deveríamos rezar todos juntos. Lembro-me perfeitamente que ele e a minha mãe nos levou para o quarto deles. Enquanto meu pai lia a Bíblia em voz alta, todos nós estávamos de mãos dadas. O meu pai pedia livramento daquela situação desesperadamente. Depois de um tempo, vimos que aquele local, além de assombração, haviam alguns outros tipos de manifestações inexplicáveis. Muitas outras coisas aconteceram por lá até o dia que decidimos sair de vez da fazenda. Tenho alguns outros relatos que aconteceram por lá, mas vou deixar para uma outra hora. Quem sabe eu venho aqui contar. Abraço a todos. Boa noite. O meu nome é Fábio. Tenho 38 anos. Moro em uma pequena cidade no Alto Paranaíba, de Minas Gerais. A história que eu irei contar aconteceu comigo no ano de 1993. Era comum da minha família passar alguns finais de semana em um sítio, próximo a uma vila onde tinha mais algumas casas. Nesse dia, era sexta-feira. O meu irmão mais velho me buscou na escola e à tarde fomos com os meus pais para esse sítio. Era a véspera das férias escolares de julho. Eu e o meu irmão iríamos passar alguns dias lá, nesse sítio do meu tio. Nesse mesmo dia, chegamos no sítio e havia um grupo de pessoas em uma das casinhas que haviam ali. A minha mãe, por curiosidade, perguntou para o meu tio o que se tratava aquelas pessoas. O meu tio, com toda a fatalidade que aconteceu com a senhora que era a comadre dele. Segundo meu tio,
estava chovendo muito e ela estava com uma enxada próximo a uma cerca para juntar uma terra, que de repente um raio caiu em sua cabeça. Ela morreu na hora, naquele local. E estava sendo velada ali, naquela casinha. A minha mãe perguntou ao meu tio: "Você não vai lá no velório?" O meu tio olhou para minha mãe e respondeu: "Não, eu não vou. Eu não gosto de velório. Não entro em nenhum. Que Deus a tenha." E assim fomos para a casa dele. Estava um dia estranho e uma chuva fraca. Estávamos em casa. Quando anoiteceu, o meu tio chegou por volta das 8 horas da noite. Segundo ele, estava mexendo com um gado, que ele mesmo tomava conta e que aproveitou para dar uma ajeitada em algumas coisas do sítio que estavam pendentes. Na casa não tinha muitas coisas para se fazer, ainda mais com o tempo de chuva. O meu tio falou assim: "Eu vou tomar um banho e vou aproveitar para jantar." Foi aí que a minha tia falou para ele: "Vai lá então." Ficamos na sala, eu, meu irmão, os meus pais e a minha tia. O banheiro ficava nos fundos da casa. Quando meu tio entrou no banheiro, o mesmo ouviu o barulho do chuveiro ligado e pensou rapidamente: "Ué, quem está aí?" Ainda com a luz apagada, foi quando ele acendeu a luz e, para sua surpresa, a tal senhora falecida estava debaixo do chuveiro, com a cabeça toda ensanguentada, olhando para ele. Foi quando aquela senhora falou assim: "Ué, compadre, você não quis ir no meu velório? Não quis ir me ver? Por que você não foi?" Em seguida, aquela coisa começou a rir. Foi um sorriso infernal para ele. O meu tio deu um berro tão alto que lá da sala ouvimos ele. Ele derrubou a porta do banheiro e correu para a sala em pânico. Eu e o meu irmão começamos a chorar e o meu tio ficou em transe. Não conseguia falar uma palavra sequer. O meu pai, sem saber o que havia acontecido, pegou um facão e foi no banheiro, pois para o meu pai poderia ser algum tipo de animal, uma cobra, sei lá. Mas chegando lá, só estava o chuveiro ligado. Não tinha ninguém. Não tinha marcas de nada, nem sinal de nada. Apenas o chuveiro ligado, com a água caindo. O meu pai desligou o chuveiro e retornou para a sala, onde estávamos. O meu tio não conseguia falar. Os meus pais e minha tia tiveram que levá-lo para o hospital da cidade. Algumas horas mais tarde, o meu tio, mais calmo, contou para os meus pais e para minha tia o que havia acontecido com ele no banheiro. Eu só fui saber dessa história quando eu tinha 15 anos. Foi o meu tio mesmo que me contou, porque até aí ninguém falava sobre esse assunto, mas isso ficou em minha cabeça. Mesmo sendo criança na época, eu lembrava bem, principalmente do grito dele de desespero. Eu só fiquei sabendo de tudo, e em detalhes, quando eu fiquei com mais idade. Foi em um Natal em família. Eu estava conversando com meu tio nesse dia, e aproveitei para perguntá-lo o que havia de fato acontecido naquele fatídico dia no qual ele parou no hospital. Foi aí que o meu tio me contou sobre a senhora
Para falar a verdade, eu até me arrependi de saber de toda aquela história. Foi porque, depois de um tempo, eu fui ligando todas as coisas que haviam acontecido. E eu tendo estado naquele local, automaticamente eu fui tomado pelo medo. E isso me perturbou por um bom tempo. Meu tio não mora mais naquele sítio. Hoje, o sítio se encontra abandonado. Você acredita que os animais possuem um sexto sentido? Quantas vezes você percebeu que o seu bichinho de estimação estava vendo coisas que você não consegue ver? A sensibilidade de um cão ou gato, por vezes, pode nos alertar sobre alguma presença indesejada, ou ainda afugentar algum espírito ou força maligna que esteja na intenção de nos fazer algum mal. Nesse relato você vai conhecer a história de um fato que pode responder algumas dessas perguntas. Olá a todos, eu me chamo Valéria, sou do Rio de Janeiro, mas moro muitos anos em São Paulo, na cidade de Santo André. Eu vou contar esse fato que aconteceu comigo anos atrás e que até hoje me dá arrepios só de pensar. Um tio meu tinha um sítio em uma cidade afastada no interior de São Paulo. Lá ele morava com a minha tia, a esposa dele, e a minha avó, que já estava bem velhinha e foi morar com eles depois que ela descobriu um problema de saúde. Eles não tiveram filhos. Quem também morava com eles eram 2 rottweilers, que eram os guardiões do lugar. Um se chamava Titã e o outro se chamava Thor. Eles eram enormes e bravos com estranhos, menos comigo, que eu os conheciam desde que eles eram filhotes. Então ficavam até alegres quando eu ia lá e passava muito tempo brincando com eles. Nas minhas férias, de vez em quando, eu aparecia no sítio do meu tio, pois era um lugar muito legal e tranquilo, no qual eu gostava muito de ir para lá, pois eu era muito bem tratada. Ele e a minha tia diziam sempre que eu era a filha que eles nunca tiveram. Além de desfrutar a companhia deles, eu também podia passar um bom tempo com a minha vozinha, ouvindo as suas histórias e passando as tardes jogando um buraco, no qual ela adorava brincar. Lá no sítio, existia um galpão no fundo, um tanto afastado, sendo que era bem antigo, provavelmente do início do século passado. Segundo informações de alguns moradores da região, algumas pessoas diziam até que aquele lugar servia de alojamento para os escravos que trabalhavam naquele sítio, que antigamente era um engenho de cana-de-açúcar. Outras pessoas diziam que ali naquele galpão, tempos depois, seria um alojamento para trabalhadores que estavam construindo a ferrovia que cortava a cidade em direção a Minas Gerais. Dizem que mesmo depois da construção, algumas pessoas ficaram morando ali até serem expulsos pelo dono do sítio na época. Quando eu fui para lá passar as férias daquele ano, eu, como sempre, dava umas voltas pelo lugar e sempre achava sombrio aquele galpão. Quando eu passava por perto, eu via que ele era grande e escuro e com uma aparência de mal assombrado. Parecia até um cenário de filme de terror. Eu achava ele bem estiloso, ele tinha um ar decadente e a falta de cuidado e o abandono davam a ele uma áurea misteriosa. Eu sempre pensava que com alguns reparos ele ficaria bem charmoso. O quarto onde eu dormia ficava nos fundos. Era um quarto bem amplo, com piso de madeira, dando até uma sensação de estar em uma outra época, devido aos móveis que estavam no quarto e também devido à decoração, que era bem antiga, mas combinava com o quarto. Da janela ao lado da minha cama, dava para ver as árvores em volta e o galpão que ficava no fundo do sítio. Ao longe, o mais bonito dessa vista era poder observar o pôr do sol, que se escondia exatamente atrás do galpão.
Era uma visão muito bonita, e se eu tivesse algum talento para a pintura, aquela imagem com certeza daria um quadro bem bonito. À noite não havia nada para se fazer no sítio, que nem televisão tinha. Eu ficava então lendo alguns livros e também mexendo no meu tablet, que era o meu companheiro inseparável. Na parte externa da casa não havia luz elétrica. À noite o local ficava escuro como um breu, sendo iluminado apenas pelo luar, quando a luz estava aparecendo no céu. Quando não, era uma escuridão total e absoluta. Isso quer dizer que na maioria das noites não dava para ver absolutamente nada do lado de fora da casa. Na segunda noite em que eu fui para o meu quarto, eu fiquei como sempre, lendo algumas coisas e utilizando alguns programas do tablet. Mas depois de um certo tempo, eu resolvi dar uma olhada pela janela do quarto, pois estava uma noite fria e ventava bastante, balançando as árvores que ficavam ao lado da janela. Olhando pela janela estava tudo um breu, não dava para ver absolutamente nada, a não ser os galhos das árvores próximos ao meu quarto. No entanto, eu notei algo diferente que me chamou a atenção. Lá no galpão, no fundo do sítio, havia uma luz meio amarelada, que parecia se deslocar pelo local. Parecia que alguém estava correndo com uma lanterna ou um lampião. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não deveria ser ninguém lá, pois era um local abandonado. No dia seguinte, eu procurei o meu tio e contei a ele o que eu havia visto na noite anterior. Ele me disse que era impossível haver alguém lá, pois era um local bem afastado, e além disso, as portas do galpão estavam muito bem trancadas. Para falar a verdade, depois de ter ouvido tudo aquilo do meu tio, eu fiquei bem cismada com aquilo. Em um outro dia, quando eu fui dar uma volta pelo sítio, e já lembrando do galpão, eu levei a chave do cadeado que havia pedido ao meu tio antes de sair. Chegando lá, eu dei uma olhada por fora e acabei entrando, ainda meio cismada. Mas a curiosidade acabou me vencendo. E lá dentro haviam muitos equipamentos antigos do sítio, como celas, enxadas, cordas e muitos outros materiais de montaria, algumas roupas velhas e etc. Tudo aquilo ali era bem velho mesmo, mas o que mais me chamou a atenção foi o andar de cima, que era bem escuro, e pelo motivo do galpão ser grande, dava um ar ainda mais sombrio. Ainda no canto tinha uma escada de madeira que levava para essa parte de cima. Porém, o mais intrigante aconteceu quando eu estava andando e olhando as coisas antigas no meio do galpão, ainda na parte de baixo. Foi quando eu comecei a escutar uma voz que vinha da parte de cima. Parecia que estava chamando alguém ou gemendo, não deu para perceber direito. Como não tinha ninguém mais por lá quando eu cheguei, e nem tampouco por perto, eu achei estranho, mas mesmo assim eu perguntei em voz alta se havia alguém lá em cima. Mas ninguém respondeu. Eu insisti umas 4 vezes e nada. Eu também não quis subir para verificar, pois eu estava sozinha e poderia ser perigoso. Eu achei bem estranho e pensei que talvez fosse impressão da minha cabeça. Então eu decidi ir embora. Quando a noite chegou, eu não comentei nada com meu tio sobre o ocorrido. Então outros assuntos surgiram e eu acabei esquecendo. Quando eu cheguei no meu quarto, antes de deitar, eu dei novamente uma olhada pela janela só por curiosidade. E para minha surpresa, novamente aquela luz amarelada estava lá no galpão. Então pensei, amanhã sem falta eu vou lá investigar mais detalhadamente. Então no outro dia após o café da manhã, eu coloquei uma calça jeans, uma camiseta, calcei uma bota emborrachada que eu sempre levava em alguns lugares mais rústicos e peguei um canivete e em seguida eu me dirigi em direção ao galpão. Por coincidência, os 2 cachorros do meu tio, tanto o Titã quanto o Thor, me acompanharam em todo o trajeto, o que me deixou mais tranquila, pois eu estava de certo modo escoltada,
Onde eu ia, eles também iam. Eu achei até legal, pois eu brincava com eles e eles retribuíam as brincadeiras durante todo o caminho até chegar no galpão abandonado. Logo quando eu entrei no galpão, os cachorros ficaram todos dois com os pelos arrepiados e começaram a rosnar, como se estivesse alguém lá dentro. Para dizer a verdade, eu fiquei com medo vendo aqueles dois cães enormes com os seus dentões para fora. Então eu entrei mais um pouco e fui investigando o local, sendo que os dois cachorros estavam altamente alertas, parecendo que estavam percebendo algo de errado. Quando eu estava no meio do galpão de novo, foi quando eu ouvi aquela voz novamente vindo lá de cima. Naquele momento, os cachorros foram correndo e subiram a escada de madeira que levava até a parte de cima do galpão. Eu fiquei embaixo observando. Eu só escutei os cachorros correndo de um lado para o outro lá em cima, e uma barulheira ensurdecedora. Aí eu pensei, pegar alguém. Foi então que eu peguei um lampião que tinha lá embaixo e subi para ver por precaução. Eu tinha levado um isqueiro comigo, caso precisasse acender uma vela ou mesmo um lampião. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi os dois cachorros parados em um canto, rosnando e avançando em algo que eu não conseguia ver, que eles estavam acuando alguém, pois os dois ficavam lado a lado, tipo empurrando alguém para o canto da parede, mas não tinha nada lá aparentemente. Foi então que eu tive uma ideia. Eu abri uma das janelas, que acabou iluminando uma boa parte do local. Quando eu olhei, eu verifiquei, e não tinha nada lá. Eu olhei por toda parte, e nada. Não havia ninguém. Com a claridade, os cachorros acabaram se acalmando um pouco, mas os seus pelos ainda estavam arrepiados. Eu senti que os olhos deles ainda estavam vidrados naquele cantinho, mas toda aquela atenção por parte deles havia diminuído bastante. Eu fiquei bem preocupada. Assim mesmo, então, eu fechei tudo novamente, tranquei o portão com cadeado e desci correndo, e voltei para a casa principal com os cachorros atrás de mim. Eles estavam bem mais tranquilos e com um olhar menos oprimido. Eu contei tudo para o meu tio que tinha acontecido. Ele me disse que naquele galpão havia morrido alguém assassinado muitos anos atrás e que de vez em quando até ele ouvia barulhos por lá. E tinham pessoas que já viram até vultos no lugar, nos horários mais tardios da noite. Nas outras noites eu olhava pela janela e às vezes eu via aquela luz misteriosa vagando pelo galpão. Eu nem conseguia dormir tranquila, sabendo que aquilo estava acontecendo. Eu tinha muito medo de que aquela coisa me seguisse e fosse até o meu quarto atormentar. Eu passei alguns dias com medo de dormir no escuro e sempre mantinha a luz acesa. E qualquer barulho que eu ouvia ao redor da casa, o meu coração já disparava. Pois graças a Deus, o que quer que estivesse lá naquele galpão permaneceu por lá e nunca saiu para me assombrar. Eu entendi que aquele galpão tinha um dono e que se eu respeitasse esses limites, todo mundo ficaria em paz. Bem, nos outros dias, eu prossegui com as minhas atividades normais de passeios e brincadeiras e explorações, mas nunca mais eu voltei naquele galpão, mesmo com a escolta dos dois cachorros do meu tio. E também não fiz questão de descobrir quem ou o que estava morando no andar de cima daquele lugar. Esse foi o fato mais aterrorizante que já me aconteceu, e eu nunca vou esquecê-lo. Hoje em dia já se passaram muitos anos. Uma vez ou outra eu vou visitá-los, e quando eu faço isso, eu durmo no mesmo quarto que eu dormia quando eu era ainda uma criança. Até hoje eu acordo no meio da noite e vou até a janela para olhar o galpão, e ainda consigo ver aquela luz fraca flutuando na parte de cima. Ela continua lá, como um aviso de que cada um tem o seu lugar nesse mundo, enquanto certos limites não forem ultrapassados ou invadidos. Então todos viverão tranquilos, em paz.
Boa noite a todos. O meu nome é Daniel. Tenho 25 anos de idade. Hoje eu irei contar uma situação bizarra que aconteceu com meu avô Inácio, na época em que ele morava em um lugarzinho no interior de Pernambuco. Eu não me lembro o nome desse lugar, porém a história é bem interessante. O meu avô havia recebido uma proposta de emprego para trabalhar em uma fazenda, lidando com tudo que fosse posto para ele trabalhar. Como ele dizia, as coisas não eram como hoje em dia, pois pelo menos para ele, pois era preciso saber e fazer de tudo um pouco e muito bem feito. Ele me falou também que um dia ele estava voltando para casa. Foi quando um senhor forte, que estava montado em um cavalo, o acompanhou e o chamou para trabalhar em uma fazenda. Esse mesmo senhor deu para o meu avô um endereço e o ensinou os detalhes de como ele poderia fazer para chegar no local, pois o meu avô sabia muita coisa. Ele era um pouco veterinário, um pouco pedreiro, sabia plantar e sabia fazer muitas outras coisas. Nessa época, ele não era casado com a minha avó, então ele aceitava todo tipo de trabalho onde quer que fosse. Como meu avô havia dito, na época dele era tudo mais difícil. Até as viagens eram feitas principalmente em burros ou a pé. Então vovô recebeu esta proposta para trabalhar nessa fazenda. Ele deveria se apresentar o mais rápido possível para não correr o risco de perder o emprego. Ele nem titubeou. Naquele mesmo dia, ele partiu rumo à fazenda, que ficava a uma distância de mais ou menos 30 quilômetros de distância da onde ele morava. Quando ele me contou essa história, eu já o indaguei do porquê que ele não tentou arrumar um jeito de poder ir de carro ou ônibus. Mas como sempre, o meu avô sempre tinha uma resposta na ponta da língua. E ele me disse: meu filho, o caminho de um homem é com os pés. Eu sempre andei a pé para onde quer que eu fosse e nunca dependi de ninguém para nada. E se eu quisesse ir, independente do lugar que fosse, eu iria com as minhas próprias pernas. Até mesmo que na minha época os transportes públicos não existiam com a qualidade que existe hoje. Os ônibus existiam, mas não era todos os dias, e faziam apenas uma rota de ida e dias depois uma rota de volta, para pegar quem quisesse voltar. Esse foi o motivo pelo qual fez o meu avô decidir seguir viagem no sábado para chegar na segunda-feira ou antes nessa fazenda. Ele reservou a cabaça com água, algumas coisas para comer e partiu com uma trouxa nas costas pela estrada, saindo pela manhã do sábado. Ele conta que quando chegou a noite, ele resolveu se arrumar debaixo de uma grande pedra para passar aquela noite. E quando amanheceu, ele pegou as suas coisas e continuou sua viagem. E quando ele queria comer, ele fazia um pequeno fogo e preparava uma carne salgada que ele carregava, ou qualquer pássaro que ele acertasse com sua baladeira, pois a água era que ele carregava, ou quando encontrava algum poço ou açude pelo caminho. Porém, para o seu azar, a cabaça no qual ele levava a água estava vazando e acabou perdendo toda a água que estava carregando. No domingo, ele quase morreu, pois estava sem água e não encontrava nenhum poço ou algum lugar onde pudesse matar sua sede, pois em um certo momento ele finalmente avistou um pequeno lago cheio de cabras, onde elas estavam bebendo e defecando dentro da mesma. Ele pensou que estava salvo, mas não havia nem sinal do dono das cabras e de alguma casa por perto. Então o jeito foi ele ter que beber aquela água imunda, cheia de urina e fezes dos animais. Após o meu avô ter se sujeitado a beber aquela água podre, ele automaticamente percebeu que tudo já estava dando errado para ele. Ele só pensava que aquilo ali poderia ser um mau sinal. Ele me dizia que quando eu fosse fazer alguma coisa e logo de início aquilo começasse a dar errado logo no início, aquilo ali com certeza seria um mau sinal.
e era para que eu não insistisse com aquilo. Eu prestava muita atenção quando ele me falava essas coisas. Então o meu avô me falou que quando ele terminou de beber a água, ele não quis mais fazer nenhuma pausa e continuou direto até chegar nessa tal fazenda, quando até que enfim ele acabou chegando. Isso era por volta de meio-dia do domingo, um dia antes do combinado. Foi então que o patrão dele já o ordenou para buscar mais pastagem para abastecer o posto dos animais. Então o meu avô me contou que ele nunca havia se negado a fazer nenhum tipo de serviço, mas naquele dia foi a primeira vez que ele sentiu vontade de recusar e voltar para casa dali mesmo, pois ele esperava chegar, tomar um banho, comer alguma coisa e pelo menos descansar um pouco daquela viagem. O meu avô já tinha colocado na cabeça que queria desistir daquele trabalho, pois o que o patrão havia feito com ele foi uma grande desfeita. O meu avô pensou um pouco e decidiu ficar pelo menos aquela semana, pois ele tinha pegado desgosto daquele serviço antes mesmo de começar e que não iria ficar por muito tempo. Após ele ter terminado a tarefa que o patrão tinha pedido, ele foi então levado até uma casa onde ficaria hospedado. Era uma casa pequena, porém bem conservada. A janta era servida em uma grande mesa que ficava no alpendre da casa do patrão, e ele só podia ir até lá só na hora que fosse chamado. E quando deu 5 horas da tarde, o patrão gritou de lá, informando que ele já poderia jantar. Ao chegar no local, ele se sentou naquela grande mesa e ele percebeu que a comida dele parecia ser resto do almoço, parecia até que a comida havia sido requentada. Ele percebeu também que só tinha ele naquele local para jantar. Ele não tinha dúvida que aquilo ali não era local para ele. Ele tinha que desistir daquilo o mais rápido possível e voltar para sua casa, pois infelizmente ele estava com tanta fome que acabou comendo aquela comida que haviam servido para ele. Ele ficou observando aquela grande casa dos patrões dele. Ele começou a prestar atenção que não havia ninguém dentro da casa e só se ouvia o barulho das pessoas. Eram barulhos de crianças e de gente falando, mas ele não conseguia enxergar nada. Foi aí que ele teve mais uma decisão, que seria de passar pelo menos aquela noite ali e ir embora no dia seguinte. Quando anoiteceu, ele arrumou a rede na sala da casa e em seguida deitou, pois ele estava muito cansado por causa da viagem desastrosa em que havia feito, e em poucos minutos o mesmo já se encontrava dormindo. E não demorou muito para o sono dele ser interrompido, pois alguém derrubou ele da rede, o jogando no canto da parede. Vovô ficou muito assustado com tudo aquilo. Pensou até que pudesse ser o patrão dele que estava fazendo aquilo, pois foi a única pessoa em que ele viu desde que chegou na fazenda. O meu avô me falou que aquele foi o dia mais desesperador que ele teve na vida, pois a casa estava completamente escura, estava um breu que não dava para enxergar um palmo à frente, pois naquele local não havia luz elétrica e não tinha pelo menos uma lamparina sequer a gás. O meu avô ainda estava no chão e atordoado com tudo o que estava acontecendo. Foi quando, de repente, aquela mesma coisa que havia jogado ele no chão, agora estava sacudindo ele pelo braço e pedindo para ele sair dali o mais rápido possível, pois aquela casa não era dele e que ele estava sendo um invasor. Sem ver nada à sua frente, o meu avô tentava desesperadamente se desvencilhar daquilo, pois ele não conseguia se soltar e nem gritar por socorro. Foi então que, em meio ao desespero, sem saber rezar, o meu avô começou a dizer: "Meu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, me ajude, por favor." E como um milagre, assim que ele começou a dizer essas palavras, ele sentiu que aquela coisa, ou um homem, acabou sumindo na mesma hora. Foi então que ele caiu no chão. O meu avô correu para abrir a porta, mas aquela porta nem se mexia, pois estava completamente trancada em meio àquela escuridão. Então o meu avô correu para a porta da cozinha, que também estava trancada. Ele bateu nas paredes,
procurando assim as janelas pelo tato da mão, e nada de encontrar. Foi então que de repente ele começou a observar que havia uma silhueta de um homem. Era tão negro que dentro daquela escuridão toda ele conseguia ver aquela coisa. E foi então que aquela coisa pegou ele novamente pelos braços, só que dessa vez saiu arrastando ele pela casa, levando ele até a sala. Foi então que, em meio ao desespero, o meu avô começou a dizer novamente aquelas palavras: Senhor, me ajude. Nossa Senhora, Jesus, me ajuda, por favor. Pelo amor de Deus, me ajude, Senhor. E de novo, assim que ele repetiu aquelas palavras, aquela coisa acabou soltando ele novamente. Ele me contou que não via fisionomia, só via silhueta no meio à escuridão. E aquele homem estava dentro da casa dele, tentando fazer alguma maldade com o mesmo. Ele sabia que ali ele não teria como correr. Ele estava no meio do nada e com um cara dentro da casa dele tentando matar ele. Segundo meu avô, aquilo tinha muito mais força do que ele. E não adiantava nada ele fazer força. A única coisa que restava para ele era pedir ao Criador para que o ajudasse. Foi então que, em meio às suas orações, aquela coisa o soltou e jogou ele contra a parede. Ele caiu, se levantou e ele não sabe se foi alucinação ou se realmente ele estava escutando vozes em volta da casa. A pancada foi tão forte que ele sentiu a sua coluna estalar. Em meio ao desespero, ele notou que o basculhante da cozinha estava aberto. Ele não pensou duas vezes. A única alternativa dele era tentar passar pelo basculhante. E por um milagre ele conseguiu passar. Segundo meu avô, se ele fosse um pouco mais encorpado, com certeza ele não conseguiria ter pulado aquele basculhante. E aí ele não saberia qual seria o seu fim. Após pular o basculhante, o meu avô correu de volta para a casa dele. Ele fez os 30 quilômetros de volta. Segundo meu avô, no meio do percurso, no meio daquela escuridão, ele começou a ouvir choros de criança. E aquilo ali estava acabando com ele. Ele falou que achou que fosse morrer, pois os choros de criança o seguiam no meio do percurso. O meu avô me contou que ele, quando chegou na casa dele, já era de manhã. E ele estava totalmente traumatizado com tudo o que havia acontecido. Depois de muito tempo, meu avô descobriu que a fazenda havia sido abandonada há anos e que todos lá haviam morrido. O que havia acontecido era que o caseiro tinha matado o patrão e toda a sua família, e que o mesmo havia se enforcado na mesma casa onde meu avô havia dormido. O meu avô me disse que ele era muito novo e que não tinha muita conversa com ninguém, e ele só foi saber disso tempos depois, durante uma conversa em um boteco. Foi lá que ele descobriu toda a história daquele lugar, e que se ele tivesse se aconselhado com alguém, com certeza não teria tido aquela atitude por conta própria. E talvez isso não tivesse acontecido. Boa noite, o meu nome é José. Eu moro em uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Por eu morar no interior, é normal ouvir muita história sobre lobisomem, objeto voador não identificado, mula sem cabeça, entre outros. Até os meus 13 anos de idade, eu não dava muito crédito para estes tipos de relatos, no qual os meus avós e bisavô, ou seja, pessoas mais velhas que tinham o costume de contar, mesmo eles jurando de pé juntos, que já tinham presenciado coisas bizarras a respeito. Para falar a verdade, eu achava que tudo isso não passava de lorota, ou seja, papo furado. Por eu morar no interior, para mim era normal ter armas de fogo dentro de casa. Segundo meu pai, era para nossa defesa pessoal, que com o passar dos anos, eu acabei pegando gosto por caçar. Nesta época, eu trabalhava em uma madeireira. Certa vez, eu soube por um amigo que havia um velho
que muitas das vezes se transformava em bicho, e o meu amigo me perguntou se eu não estava a fim de ir para presenciar o tal caso. Eu não pensei muito e logo respondi que sim, que eu gostaria de ver a tal situação. Até mesmo eu gostaria de ver se realmente era verdade ou mentira o que os meus avós e bisavô tinham o costume de contar para mim. Eu queria ter muita certeza de que isso tudo não se passava de uma invenção dos mais velhos e do meu amigo, pois no fundo eu ainda desconfiava que poderia ser alguma peça que estavam querendo pregar em mim. Foi então que eu resolvi levar 2 espingardas. Uma foi do meu bisavô. A espingarda era de 2 canos e a outra foi do meu pai. Chegando em um determinado local, eu percebi que havia um senhor de aproximadamente 1,60 m ou 1,65 m de altura. Não muito mais do que isso. Ele estava sozinho e eu mesmo estava entrando no meio da mata. Eu achei bem estranho, para falar a verdade. Era umas 9h30 da noite e a luz estava cheia. Então a sua claridade ajudava na minha visualização do local. A impressão que eu tive é que aquele senhor sabia da minha presença ali. Algum tempo depois, acredito eu que após 1 hora que o senhor tinha entrado em meio àquela mata, saiu de lá algo como um cachorro, andando em 2 patas. Na verdade, ele parecia meio que um bezerro, com as orelhas de burro. A cara, sim, era de um cachorro, que eu não sabia distinguir o que era aquilo. Ele estava farejando algo. Aquela coisa se encontrava em uma clareira em meio à mata. Por minha vez, eu já estava em cima de uma árvore, de aproximadamente uns 3 metros de altura. Eu estava observando tudo de lá de cima, principalmente o comportamento daquela criatura bizarra. Foi quando aquele troço parou de farejar e em seguida fixou o seu olhar em mim. Ele ficou me encarando parado, como se fosse uma estátua, mesmo eu estando camuflado. Aquele troço tinha acabado de me descobrir. Estando eu com 2 armas de fogo, foi então que eu decidi pegar a espingarda do meu avô e em seguida resolvi dar o primeiro tiro para cima daquela criatura estranha. Eu não sei se eu o acertei em cheio, porém eu percebi que a criatura deu um recuo. Já no segundo disparo, a tal criatura caiu, que em seguida eu peguei a espingarda do meu pai e continuei disparando para cima daquele bicho que já se encontrava caído no chão. Foi então que eu decidi descer da árvore para ir em direção àquele troço. Ao chegar na tal criatura, do nada aquilo voltou a si, muito rápido, e ficou paralisado em minha frente, me olhando com aquele olhar tenebroso. Foi quando eu disparei rapidamente contra a tal criatura, que ao levar o tiro, correu para a mata fechada e soltou um terrível urro. Eu nunca tinha visto nada parecido. Uma coisa eu havia percebido é que quando eu estava em cima da árvore, não havia cheiro de nada. Só foi eu descer da árvore que um fedor de carniça havia tomado conta do local. Um fedor de podre terrível estava no ar. Após tudo aquilo acontecer diante dos meus olhos,
Foi aí que veio um flash em minha mente. Eu lembrei de todas aquelas histórias que os meus avós e bisavô contavam para mim desde a minha infância. Foi aí que eu tive uma única certeza de que tudo aquilo contado era sim de fato uma grande verdade.